Então vamos lá, gente. Então, novamente, o inquérito policial, ele não é formal enquanto procedimento. Não existe uma sequência de atos pré-definida. É um procedimento administrativo, dispensável, com valor apenas informativo. Então, o que acontece com a situação do inquérito? Eventuais vícios na fase de inquérito não geram nulidade. Ou seja, o fato de existir um vício durante o inquérito policial não impede que uma denúncia venha a ser oferecida. Por quê? Porque o Ministério Público não precisa do inquérito para oferecer a denúncia, ele precisa de peças de informação de onde ele possa extrair a justa causa. Então, novamente, a princípio, não há que se falar em nulidades na fase de inquérito policial. Mas será que essa regra tem exceção? Gente, olha só, toda maldita regra tem exceção, né? Aliás, eu até sei de umas que não tem, mas de qualquer forma, a princípio, toda regra tem exceção, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Vejam, a princípio, não há nulidades na fase de inquérito. Salvo, e aí vem a exceção, não é isso? Quando houver prova obtida. Oh, Deus, não era isso. Por meio ilícito. Então, reparem, gente, a Constituição de 88, ela diz, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Então, quando você está diante de uma prova obtida por meio ilícito, essa prova é nula. E ela não pode produzir efeitos. Por isso que, quando eu tenho uma prova obtida por meio ilícito, tudo que surgir em função desta prova ilícita também não pode ser utilizado. Então, efetivamente, eu até posso falar, olha, em regra não tem nulidade na fase de inquérito. Mas se tiver prova ilícita, aí sim, tudo aquilo que surgir da prova ilícita é nulo sim. Tá? A prova ilícita é nula e o que surgir em função dela também. Só que, presta atenção, 2016. Esse é o Começando do Zero 2016. E aí, nesse nosso Começando do Zero 2016, a gente tem que enfrentar uma novidade. Em janeiro de 2016, uma lei alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB. Vejam, e essa lei que alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, na verdade, introduziu no Estatuto da OAB 2 entendimentos que já eram entendimentos jurisprudenciais. Vamos nos lembrar que na aula passada, certo? Ano passado aí, a aula foi gravada ontem. Então, vejam, na aula passada, nós estivemos diante de uma colocação importante que foi a seguinte. Veja, eu disse a vocês que são fontes do direito. A lei, a doutrina, a jurisprudência, os princípios, isso não é? Então, a jurisprudência integra as fontes do direito. E muitas vezes acontece dos tribunais apresentarem um determinado posicionamento com tamanha força e tamanha relevância que o legislador, atento a isso, decide, vamos pegar esse posicionamento, que é bastante seguro, forte, etc., e colocar ele dentro da lei. Foi exatamente dentro deste contexto que a lei 13.245 de 2016 alterou o artigo 7º da OAB.
E aí, o que ele fez constar? O que essa lei fez constar? O que ela alterou nesse artigo 7º da OAB? Alterou o inciso 14 do artigo 7º e o inciso 21 do artigo 7º. E inseriu no artigo 7º 3 parágrafos. Os parágrafos 10, 11 e 12. Ok? Então, isso é o que foi alterado pela Lei 13.245 de 2016. Ana, eu estou fazendo direito já, e aí eu já vi na faculdade que vai mudar o Código de Ética e o Estatuto da OAB. Isso aí já é essa mudança? Não, não é ainda essa mudança. Realmente vai mudar, o Código de Ética mudou e tal, mas a mudança ainda não entrou em vigor. Essa lei, que surgiu em janeiro, entrou em vigor no dia da publicação. Então, existe a alteração do Código de Ética, mas que vai manter esse posicionamento, certo? Então, preciso que você preste atenção nisso aqui. Vejam, o inciso 14, que foi alterado pela Lei 13.245, Ana, eu estou procurando aqui essa lei. Não, você não tem que procurar essa lei, você tem que procurar o Estatuto da OAB. E dentro do Estatuto da OAB, o artigo 7º. Aí você vai ver lá a alteração já realizada e incorporada na lei no inciso 14. Tudo bem? O inciso 14 fez constar na nova redação aquilo que o Supremo já tinha decidido na súmula vinculante de igual número 14. Olha só, que legal, porque ficou fácil, né? Súmula vinculante 14, inciso 14 do artigo 7º. Ou seja, de que advogados têm direito de acessar documentos existentes no inquérito policial. O advogado não tem que ser informado pelo delegado do que ele vai fazer. Ele não tem direito a estar presente nas diligências que o delegado ainda vai realizar. Não. Mas o que o delegado já fez, o advogado tem o direito de estar lá, de assistir, de manusear, tirar cópias, inclusive através de meios eletrônicos, celular, entendeu? Scanner, né? E tal, desses meios modernos de cópias de documentos. Então, veja, advogados têm acesso ao inquérito policial. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. A diferença é que a súmula vinculante 14 trata de inquérito. Ela diz que é direito do advogado, no interesse da pessoa que ele representa, ter acesso aos documentos os documentos das diligências já realizadas, já constantes no inquérito policial, do inquérito policial, para exercer o direito de defesa dos interesses do seu cliente. Beleza. A súmula vinculante 14, ela fala inquérito, ela fala procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. A diferença é que o inciso 14 do Estatuto da OAB, lá do artigo 7º do Estatuto da OAB, hoje se refere a qualquer tipo de investigação. Então, a gente tem que lembrar que o advogado tem o direito de manusear, de ter acesso. O inquérito, ele é sigiloso para a população em geral, mas não para o advogado. Então, o advogado tem direito de acessar o inquérito da mesma forma que tem direito a acessar os autos de uma CPI, os autos de uma investigação direta dentro do Ministério Público. Então, enquanto a súmula vinculante 14, nós vamos tratar dela depois, fala de inquérito, o inciso 14 do artigo 7º se refere a qualquer tipo de investigação. Tudo bem? Então, isso é uma amplitude importante para garantir ao advogado o direito de acessar os documentos acostados numa investigação direta por parte do Ministério Público. Ontem, na data da aula anterior, enfim, nós falamos que nas investigações diretas, o Supremo já decidiu a favor da investigação direta por parte do MP, desde que os direitos do indiciado e do advogado tenham sido preservados. Ou sejam preservados. Então, os mesmos direitos que um advogado teria no inquérito, ele tem que ter numa investigação direta. Os mesmos direitos que o indiciado tem no inquérito, ele tem que ter numa investigação direta. Beleza, mas não é isso que me preocupa, não. O que me preocupa agora, neste momento, é o inciso 21. Novamente, o que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, olha. Não há nulidades na fase
de inquérito, salvo quando houver prova obtida por meio ilícito. Outra coisa que nós dissemos até este momento é de que inquéritos policiais são inquisitórios. O que significa dizer não há ampla defesa nem contraditório. Beleza. Mas vamos ver o que diz o artigo 7º, inciso 21, ok? Da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Diz lá o artigo 7º, inciso 21, que é uma prerrogativa do advogado, ok? É uma prerrogativa do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, a linha A, apresentar razões e quesitos. Eu vou ler de novo. É prerrogativa do advogado, então é um direito do advogado. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento. Então, eu acabei de dizer que na fase de inquérito não há nulidade, salvo quando houver prova obtida por meio ilícito. Mas o Estatuto da OAB, ele garante a presença de um advogado, pelo menos a princípio, no momento do interrogatório. Será que isso não seria ampla defesa? Ok? Então, é uma coisa complicada, porque, primeiro, essa lei é muito nova. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o entendimento da jurisprudência nos tribunais superiores sobre o conteúdo desta lei. Vejam, eu vou dar aqui a minha opinião, tudo bem? Mas a gente precisa acompanhar o que a jurisprudência vai dizer. Pode acontecer de eu ter gravado esta aula, este curso, e lá no final, depois de eu já ter gravado todas as nossas aulas, o Supremo Tribunal Federal falar que esse artigo tá ok, que precisa de advogado, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, lógico, nessa hora, gente, nós vamos gravar um negócio que aqui no CERS tem, que é maravilhoso, você tem que acompanhar. O Juiz News. Isso não é? Porque no Juiz News a gente debate essas posições da jurisprudência e tudo mais. Mas, veja, você também é importante que você acompanhe os informativos do Supremo, é importante que você acompanhe os informativos do STJ, para ter uma noção, acompanhar sozinho, você tem que saber estudar sozinho, tem que aprender a andar com as próprias pernas, não é isso? Então vamos imaginar, já gravei, se eu ainda estiver gravando as aulas, beleza, eu vou pegar aquela jurisprudência e vou trazer para cá. Eu terminei de gravar as aulas, a jurisprudência saiu. Então, você vai, obviamente, primeiro, prestar atenção nas nossas redes sociais, falei isso ontem, né? Porque a gente sempre divulga nas redes sociais esse tipo de acontecimento, a gente explica, fala, grava vídeos. Então, é importante para complementar o seu estudo e manter você atualizado, tá? Então, o nosso curso não termina aqui, ele começa aqui, né? E daqui para frente é quase que, olha só, a gente vai acompanhando você a vida toda, né? Então, vejam, o que eu preciso que você entenda disso aqui? Presta atenção para a gente entender, tá? Meu entendimento. Inquérito policial continua inquisitório.
Portanto, não há ampla defesa, nem contraditório. Ficou claro? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, eu vou colocando uma por uma, para a gente não ter dúvida, tá? Segunda situação. O indiciado precisa de advogado no inquérito? É uma pergunta. A resposta é não. No inquérito, não há ampla defesa. Minha opinião. Ok? Mas, se quiser, pode ter um? Resposta: lógico. Ok? Ele pode sim comparecer na delegacia quando for ouvido, acompanhado do seu advogado. Perfeito. Vamos imaginar que ele não tenha um advogado. Se ele não tiver advogado, o delegado tem que providenciar um para ele? Não. Essa não é a função do advogado, do delegado, ok? Beleza. No dia do interrogatório, do indiciado, se ele quiser ser ouvido na presença do seu advogado e não possuir um, o que faz o delegado? Ok? Essa é a pergunta importante. Então, vamos prestar atenção. Isso não é uma novidade. Como eu disse, muitas das vezes, quando uma lei é alterada, a alteração dessa lei já se dá com base em um entendimento que já vinha sendo adotado nos tribunais. Muitas vezes, a pessoa é, por exemplo, presa em flagrante, e quando chega na delegacia, no momento do interrogatório, aquele preso chega para o delegado e diz assim: eu só quero falar na presença do meu advogado. Se isso acontecer, é evidente que o delegado não pode ouvir o preso. Ainda que a pessoa não estivesse presa, se no dia que ela é chamada para vir prestar o seu depoimento na delegacia, ela vier com um advogado, ótimo, excelente. Porque, vejam, indiciados não são destituídos de direitos. Indiciados têm direitos. E dentre os direitos que eles possuem, está o direito de estar acompanhado de um advogado. A Constituição diz isso, certo? O amparo à assistência de um advogado é uma garantia individual fundamental. Então, a pessoa ela pode tranquilamente, no dia do seu depoimento na delegacia, ir acompanhada do seu advogado. E o advogado vai estar lá? Vai. A diferença é que a lei passou a dizer que o advogado pode intervir, pode conversar com o delegado, argumentar durante o interrogatório e tudo mais. Beleza.
O que antes não tinha nada escrito na lei sobre isso, né? Mas acontecia, na prática já acontecia. Mas, de qualquer forma, veja, o advogado estando acompanhando o seu cliente, lógico, ele vai estar lá, vai contra-argumentar, vai falar, não sei o que e tal. Beleza, ele está, na verdade, esse advogado, amparando os direitos constitucionalmente assegurados ao seu cliente. Entendeu? É isso que ele está fazendo ali, né? Amparando os direitos constitucionalmente assegurados ao seu cliente. Perfeito. Certo? Agora vamos lá. Se ele não estiver com um advogado, não foi com um advogado, chegar para o delegado e disser assim, eu não quero falar só na presença do meu advogado. O delegado tem que respeitar isso? Sim. Já tinha antes da lei. Ana, e se o delegado forçar? O delegado pode chegar para ele e dizer assim, aqui não tem ampla defesa, você vai falar sem advogado. Se ele fizer isso, a prova é prova obtida por meio ilícito. Ele está burlando o direito do indivíduo ao silêncio. Ele está burlando o direito do indivíduo de não produzir prova contra si mesmo. Está burlando o direito deste indivíduo de estar acompanhado por seu advogado nos atos que ele pretender estar acompanhado por seu advogado. São garantias constitucionais, entende? Então, vejam, já era a posição do Supremo Tribunal Federal que nos casos na delegacia em que o indiciado dissesse que quer falar na presença do advogado, se o delegado forçar essa oitiva, se o delegado ouvir esta pessoa sem amparo do advogado, sem que o advogado esteja presente, o delegado de polícia pratica um ato nulo. E é nulo por quê? Porque é prova obtida por meio ilícito. Ele não pode violar o direito do indivíduo de não produção de prova contra si mesmo. Ele não pode violar o direito ao silêncio do indivíduo e não pode violar o direito dele de estar acompanhado por um advogado. Então, minha opinião pessoal é de que o que esta lei fez, agora, essa alteração, foi apenas garantir isso no Estatuto da OAB. Olha, advogados podem sim participar de atos durante o inquérito policial. E se o seu cliente, veja, for ouvido na delegacia, sem a sua presença, advogado, sem a presença do advogado, quando ele disse que queria ser ouvido na presença de o ato é prova obtida por meio ilícito e por isso leva à nulidade. Minha opinião é de que, na verdade, o que fizeram foi pegar a jurisprudência e colocar o que a jurisprudência já defendia na letra da lei. No entanto, tem muita gente dizendo que agora delegado nenhum pode ouvir preso nenhum sem advogado, que o delegado tem que arrumar um advogado para o preso. Gente, fala sério, essa posição não vai vingar. Porque se essa posição tivesse que vingar, sabe, Ed, ia ter que botar defensor público em tudo quanto é delegacia. E não tem defensor público para isso, entenderam? Não? Então, não vai vingar. O que a jurisprudência vai dizer é o que eu estou falando para você, provavelmente. Ok? Tranquilo? Agora, realmente, estando presente no interrogatório na delegacia, o advogado tem o direito de, enfim, intervir, falar para o delegado, olha, é melhor que isso, a pergunta seja feita assim, ele tem direitos, não sei o quê, entenderam? Por quê? Isso não é ampla defesa, isso é um amparo por um advogado, isso é uma outra coisa. Ana, peraí, o que seria ampla defesa? Ampla defesa seria o seguinte, o delegado vai realizar uma diligência amanhã, colher uma prova aí, ia ter que avisar o advogado. Vamos junto, entenderam não? Que ampla defesa é assim, juiz não pode praticar ato nenhum sem que o advogado esteja junto, entenderam não? Então, isso é ampla defesa, tá? Ampla defesa é muito mais do que a presença de um advogado, certo? Muito mais do que isso, tá? Então, eu só exemplifiquei. Então, eu preciso que você se lembre disso. Vamos lá, vamos voltar onde nós estamos. Num primeiro momento, eventuais vícios na fase de inquérito não geram nulidade. Por quê? Porque, a princípio, não há nulidades na fase do inquérito. No entanto, hoje nós temos que considerar a exceção da prova ilícita. Provas ilícitas geram nulidade, tudo bem? E não apenas as provas ilícitas. Além das provas ilícitas e dentro das provas ilícitas, porque não deixa de ser uma prova ilícita, o artigo 7º, 21 do Estatuto da OAB. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza?
Então, com isso, a gente encerra essa basezinha. Mas a gente precisa tratar de outras características do inquérito. Nós já vimos algumas, né? O inquérito é inquisitório, ou seja, não há ampla defesa nem contraditório. O inquérito é discricionário. O que significa isso mesmo? Que as diligências realizadas durante o inquérito, elas serão realizadas de acordo com a necessidade, possibilidade e necessidade, né? Utilidade, possibilidade, necessidade dessas diligências ao longo da investigação. Quem decide isso é o delegado de polícia. Então, a condução do inquérito se dá de acordo com a discricionariedade do delegado. Essa discricionariedade, ela é consagrada no artigo 14 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz o artigo 14 e como ele tem a ver, inclusive, com o tema que a gente estava tratando antes. No artigo 14 está escrito o seguinte, que tanto a vítima quanto o indiciado ou o advogado da vítima ou o advogado do indiciado, reparem, as pessoas podem ter advogados no inquérito. Então, o indiciado ou seu advogado, a vítima ou seu advogado podem requerer diligências ao delegado de polícia, que serão ou não realizadas a juízo da autoridade. O que significa isso? Veja bem, a vítima chega lá na delegacia e diz o seguinte, olha, seria importante, através de advogado ou sozinha, seria importante ouvir fulano de tal estava presente na data dos fatos, ele viu o que aconteceu e tal. Pode acontecer a mesma coisa com o indiciado. Então, o suspeito chega lá com seu advogado ou sem advogado. O advogado pode, inclusive, atravessar uma petição, peticionar no inquérito. Ana, pode? Pode. Inclusive, o direito de petição também é uma garantia constitucional. Eu posso peticionar em qualquer órgão público ou privado. Entregar lá um pedido lá para alguma coisa. Eu quero uma cópia dos documentos tais, eu não sei o quê. Posso. Certo? Então, reparem, o advogado pode peticionar no inquérito. E ele pode pleitear que o delegado escute a testemunha X. Agora, quem vai decidir se ouvir a testemunha X é necessário, possível e útil é o delegado. A juízo da autoridade, ou seja, o delegado é que tem discricionariedade. Cabe a ele avaliar a necessidade real daquele ato naquele momento da investigação. Então, embora tanto a vítima quanto o indiciado, com ou sem advogado, possam requerer diligências durante o inquérito, o delegado decide sobre a pertinência dessas diligências de acordo com a sua discricionariedade. Repare que é diferente de um processo. Num processo, gente, se uma testemunha for arrolada pela parte, o juiz tem que intimar a testemunha para ouvir, tem que discutir. Entendeu? Por quê? Porque no processo tem ampla defesa. No inquérito, não. Tá? Então, peraí. Então, o inquérito tem discricionariedade, ou seja, cabe ao delegado de polícia conduzir o inquérito de acordo com a sua discricionariedade. Só que essa discricionariedade tem exceções. Quais são as exceções à discricionariedade do delegado durante o inquérito policial? Primeira exceção. O delegado não tem discricionariedade frente ao exame de corpo de delito. Artigo 158 do Código de Processo Penal. O artigo 158 do Código de Processo Penal, gente, estabelece que, quando o crime deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que significa isso? Vejam, o nosso processo, o processo é acusatório. Embora o processo penal adote um sistema acusatório, o Código de Processo Penal apresenta alguns vestígios de prova pré-definida pela lei. Esse é um deles. Então, vejam, o artigo 158, ele exige como prova da materialidade de um crime, do vestígio de um crime, o exame de corpo de delito. O que é corpo de delito direto? O que é corpo de delito indireto? Depois a gente vai ver. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte: para provar o vestígio de um crime, eu preciso do exame de corpo de delito. Então, o delegado de polícia não tem discrição. Ele não pode dizer, é desnecessário. Não, porque a lei diz que é necessário. Entenderam? Então, peraí, eu estou diante de um caso, de um crime que deixou vestígio. O que o delegado tem que fazer? Determinar a realização da perícia, do exame
de corpo de delito, ok? Ele não tem discricionariedade. Segunda hipótese, o delegado não tem discricionariedade frente à requisição do juiz ou do MP. E, finalmente, ele não tem discricionariedade quando lavra auto de prisão em flagrante. Por que essas duas outras exceções, hein? Na próxima aula a gente vê.